Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, nós estamos aqui mais uma vez para junto nós compartilharmos uma porção da palavra de Deus. Foi um dia, acredito que para mim especialmente muito bacana, um dia, sou grato a Deus pelo dia de hoje, por mais um dia, e acredito que Ele está no controle de todas as coisas e eu só tenho a agradecer a Deus por Ele me conceder a graça de estar aqui neste momento para poder compartilharmos mais uma porção da mensagem da palavra de Deus com cada um de vocês. Então, a gente fica muito alegre, eu fico muito grato a Deus, é um privilégio muito grande e de estar vivendo esses momentos aqui, de pregar a palavra de Deus, de expor a palavra de Deus a cada dia da semana. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estar meditando nessa carta e nós vamos meditar hoje no capítulo 4, texto nosso hoje é capítulo 4 de Efésios, do versículo 17 ao 32. Então hoje nós vamos analisar essa unidade, essa perícope, e então eu gostaria de ler ela neste momento. Efésios capítulo 4, versículo 17 a 32. Então leamos a palavra de Deus. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendeste assim de Cristo, se é que de fato ouviste, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A vos despido o velho homem do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentis raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Vamos orar neste momento. Gracioso e eterno Deus e amado Pai, eu quero neste momento, meu querido Deus, agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor, ó Deus, que nós temos aqui neste momento em nossas mãos, ó Pai. Ó Deus querido, eu quero pedir ao Senhor nesta noite mais uma vez que, através do Teu santo, glorioso e amado Espírito Santo, ó Pai, que essa palavra, a palavra do Senhor, ela possa estar chegando a cada coração, a cada mente nessa noite, ó Pai. Sendo uma palavra, ó Deus, dirigida pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, na vida de cada um dos Teus servos, na vida de cada um daqueles que vão ouvir essa mensagem, ó Pai. Ó Deus, que a Tua palavra fale aos corações e que Teu Espírito Santo, Consolador, Ajudador, aquele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, seja Ele que transmita essa palavra aos corações, às mentes de cada um esta noite.
Ó Pai, eu agradeço ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, em poucas palavras, pode-se dizer que aqui neste texto que acabamos de ler, está sendo feitas por Paulo as mais elevadas exigências de procedimento para a igreja como corpo de Cristo. E aqui nós vemos que essas exigências, elas são para todos nós cristãos. Paulo está tratando aqui do nosso comportamento cristão. A perícope que nós lemos aqui, ou seja, a unidade textual, ou este parágrafo que acabamos de ler, nós podemos ver que Paulo ele fala muito aqui sobre a questão do comportamento, a maneira de se proceder no falar, né? E em vários sentidos. Então, o apóstolo Paulo, ele, em poucas palavras aqui, ele está fazendo, ou seja, algumas exigências do nosso procedimento como igreja e também nos alertando, né, a nossa vida, o nosso testemunho pessoal como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Então, por isso, eu quero, juntamente com vocês, fundamentado neste texto, meditar sobre o seguinte assunto: procedendo como filhos da luz. Ou seja, o tema desta mensagem é procedendo como filhos da luz. Meus irmãos, de início nós podemos dizer que procedendo como filhos da luz, tendo um comportamento diferente. Procedendo como filhos da luz, tendo um comportamento diferente. Os versículos 17 a 24, o apóstolo Paulo ele fala para nós da seguinte forma: portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendeste assim de Cristo, se é que de fato ouvistes, e nele fostes instruído, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Versículo 23 e 24. E a vós renovar no espírito da vossa mente, e a vós revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Meus irmãos, o antigo comportamento dominado pelo mundo precisa ser abandonado. A ordem de Paulo é: não andeis mais como andam os gentios. Passou, agora é passado. O nosso passado se foi. O nosso comportamento do passado, aquele comportamento que não agradava a Deus, aquele comportamento de vida pecaminosa, agora ele não pode mais existir em nossas vidas. Agora que você se tornou um cristão, a sua vida precisa ser diferente. A renovação produzida pela presença de Cristo em nós exige que os velhos padrões de comportamento sejam abandonados. Agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E os velhos comportamentos que nós tínhamos no passado, agora não podem mais fazer parte da nossa vida. Agora somos filhos de Deus e devemos andar como filhos da luz, com um comportamento que revela o testemunho de Cristo Jesus em nossas vidas. O motivo, meus irmãos, que os cristãos não devem imitar os incrédulos é porque o estilo de vida dos dois são diferentes. O estilo de vida nosso agora é diferente do estilo de vida do mundo lá fora. Um tem a forma de pensar diferente do outro. Os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos deles. Agora, o entendimento é outro. Nós agora passamos a entender as coisas espirituais
porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, nosso procedimento deve ser diferente do procedimento do mundo lá fora, das ações do mundo lá fora. Então, procedendo como filhos à luz, tendo um comportamento diferente. Meus irmãos, e prosseguindo, meus irmãos, como mais podemos estar procedendo como filhos da luz? Como mais nós devemos estar procedendo como filhos da luz? Procedendo como filhos da luz, aprendendo com Cristo. Procedendo como filhos da luz, aprendendo com Cristo. Os versículos 20 a 24, a palavra de Deus nos diz: mas vós não aprendeste assim de Cristo, se é que de fato ouviste e nele foste instruído, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir um novo homem criado segundo Deus em verdade, justiça e santidade. Aprender com Cristo é você ter uma ligação pessoal com Ele, de modo que você conheça Ele a cada dia. Aprender com Cristo é andar com Cristo, é ter intimidade com Ele, é sempre procurar viver a vida de forma que agrade a Deus, e lembrando do testemunho que Jesus Cristo deu de quando ele esteve neste mundo, em que ele, aonde ele passava, era admirado pelas pessoas, aonde ele andava, todo mundo olhava ele e via que ele realmente era filho do Pai, porque o testemunho de vida de Jesus era impactante. Então, você ouvir ele, ser instruído por ele, viver conforme a verdade que está em Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus Cristo é o conteúdo do nosso ensino. As palavras dele em Mateus, capítulo 11, versículo 29, parte A, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse foi o testemunho que Jesus deu. Então, procedendo como filhos à luz, aprendendo com Cristo. Sabe como aprendemos mais de Cristo, meus queridos? Estudando a palavra de Deus. Quanto mais conheço a palavra de Deus, mais conheço o Filho de Deus. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mais eu conheço sobre o Filho de Deus, eu conheço sobre Jesus Cristo. Este é das maneiras de aprender mais sobre Cristo Jesus, a meditação da palavra, o estudo da palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, além do mais, procedendo como filhos da luz, relacionando uns com os outros como verdadeiros filhos de Deus. Procedendo como filhos da luz, relacionando uns com os outros como verdadeiros filhos de Deus. Os versículos 25 a 32, o apóstolo Paulo nos diz: por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentis raiva, não pequeis e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade.
Versículo 32, pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Meus irmãos, a nova vida do cristão precisa ser caracterizada por uma vida justa. E aqui nós vamos ver como é que Paulo classifica essa vida justa nossa aqui em alguns índices. A mentira precisa dar espaço à verdade. O versículo 25 diz isso. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. A raiva precisa de tratamento rápido para que não induza ao pecado. Versículo 26 ele diz: quando sentires raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. A desonestidade deve dar lugar à honestidade. Versículo 28 ele diz: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. A língua suja precisa ser substituída por palavras que edificam. Ele diz isso no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E ele diz mais ainda: atitudes que entristecem o Espírito Santo precisam ser abandonadas. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Emoções e palavras, ou seja, emoções e palavrões devem ser abandonados. Versículo 31 ele nos diz: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia seja eliminado do meio de vós, bem como toda maldade. Meus irmãos, a aplicação aqui o amor é a mola propulsora de tudo isso. O amor é a mola propulsora de tudo isso. Então, portanto, essas coisas, elas não devem fazer parte da vida de filhos de Deus. Então, procedendo como filhos da luz, relacionando uns com os outros como verdadeiros filhos de Deus. O nosso comportamento, Paulo classifica aqui tudo aquilo que não deve fazer parte do nosso comportamento. E nós que devemos proceder como filhos da luz, meus irmãos, tomando cuidado para que essas coisas listadas pelo apóstolo Paulo aqui, elas não venham fazer parte das nossas vidas. Então, meus irmãos, que cada um de nós possamos estar procedendo como filhos da luz. Procedendo como filhos da luz, tendo um comportamento diferente. A maneira de falar, a maneira de vestir, a maneira talvez até mesmo de andar, os nossos relacionamentos em casa, no trabalho. Nós temos que ser diferente. Isso faz parte de um proceder como filhos da luz. Procedendo como filhos da luz, aprendendo com Cristo. Cristo é a nossa principal referência na nossa caminhada dia a dia da nossa vida cristã. E aprendendo mais com Cristo, estudando a palavra de Deus. E procedendo como filhos da luz, relacionando uns com os outros como verdadeiros filhos de Deus. Relacionando como filhos de Deus, uns com os outros. Amor, paciência, cuidado, comunhão e unidade. Assim nós estaremos realmente procedendo como verdadeiros filhos da luz, filhos de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu quero orar com você nesta hora. Deus querido, Deus amado, mais uma vez eu agradeço ao Senhor, ó Pai, pela bendita, santa palavra do Senhor, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, porque aqui neste momento, através da Tua palavra, a Tua palavra nos ensina como nós devemos proceder como filhos da luz. Ó Pai, ajude-nos nessa caminhada, sempre, ó Pai, com Teu Espírito Santo que habita em nós, nos orientando e nos direcionando os nossos passos, a nossa maneira de agir no nosso lar, em casa, no trabalho, diante da sociedade que nós vivemos.
que teu Santo Espírito que habita em nós, a cada momento, nos ensine e nos alerta e nos mostre como procedermos como verdadeiros filhos da luz. Eu agradeço, Senhor, pela tua palavra. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.